Caminhando para a última aula de hidrostática, vamos falar sobre um tipo de problema que é um pouquinho difícil, mas é bem macaqueado, né? Você consegue decorar os passos e só repetir, beleza? O problema é, eu tenho um recipiente com água e eu coloco um bloquinho de gelo, né? Obviamente, quando eu colocar o bloquinho de gelo, o nível da água vai aumentar. Mas essa não é a pergunta. A pergunta é, quando o gelo derreter, o nível da água vai aumentar ou vai diminuir? O grande segredo aqui, tem 3 segredos. Você dá nomes para as coisas de forma bem objetiva. Vamos lá. Eu vou dar os nomes aqui. Vou colocar a situação final, né? A situação final. Beleza? Situação inicial, situação final. Vamos lá. Eu vou chamar de V1 o volume que é marcado aqui, ó. V1 vai ser o volume marcado no início. É esse volume aqui, ó. Tá vendo? Que vai ser a área da base vezes a altura. E o V2 vai ser o volume marcado aqui. Certo? Quem que vai ser... Eu vou chamar VT. Quem que vai ser VT? VT vai ser o volume do bloco de gelo. Certo? O volume do bloco de gelo é o que eu vou chamar de VT. VT é o volume do bloco de gelo. VT. E VS vai ser o volume da parte submersa. VS vai ser o volume da parte submersa. E VT vai ser o volume total do gelo. Beleza? O que a gente vai fazer? Primeira coisa. No início, empuxo igual ao peso. E outra coisa. Aqui a densidade da água vai ser ρ. E a densidade do gelo vai ser rolinha. Beleza? Agora que já temos tudo definido, vamos lá. Vamos fazer conta. Primeira coisa. O empuxo é igual ao peso. No início. Quanto que vale o empuxo? O empuxo vale ρ do líquido vezes o volume submerso vezes G. E quanto que vale o peso? Né, o peso do gelo. Vai ser rolinha vezes o volume total vezes G. Então, a gente descobriu que ρVS é igual a rolinha VT. Primeira coisa. Segunda coisa é a conservação da massa. A massa antes é igual a massa depois. Então vamos lá. A massa de água mais a massa de gelo vai ser igual a massa de água depois. Qual que é a massa de água no início? A massa de água no início vai ser a densidade da água vezes o volume que ela ocupa. Qual que é o volume que ela ocupa? É o V1, que é tudo, menos esse VS. Esse VS é um volume que a água não vai ocupar. Menos o VS. Beleza? Mais a massa do gelo. O que é a massa do gelo? É a densidade do gelo. Vezes o volume total. Né? O volume total ocupado pelo gelo. Vai ser igual a massa de água no final. Quanto que é a massa de água no final? ρV2. ρV2, simples assim. Beleza? Então, temos essas duas equações. Vamos juntar as duas, certo? Esse rolinho V total corta com esse ρVS, fica ρV1 é igual a ρV2. A gente encontrou que V1 é igual a V2. Beleza? Conclusão, o nível da água não sofre alteração. Então, se antes era V1, vai continuar sendo V1. Não existe alteração no nível da água. Vamos complicar um pouquinho? A ideia vai ser a mesma, mas vamos dar uma complicadinha. Vamos supor que eu tenha a água, o gelo, e dentro do gelo, só um instante para apagar isso aqui, e dentro do gelo eu tenho uma bola de ferro. De novo. É meio chatinho, mas vamos definir tudo para a gente não confundir depois. Vamos lá, V1 vai ser o volume marcado. V2 vai ser o volume marcado, né? O volume total, agora o volume total, o VT, que eu chamei, o VT é só o volume do gelo. É só o volume do gelo.
Só o volume do gelo. VT é só o volume do gelo. E volume submerso. Submerso. É esse aqui, né? Que tá dentro d'água. E a gente vai ter o volume do ferro também. Volume do ferro. Beleza? O Rho aqui vai ser Rho. Continua sendo rolinha. Aqui vai ser Rho do ferro. Agora, exatamente a mesma coisa. Empuxo igual ao peso. Quanto que vale o empuxo? O empuxo vale Rho, volume submerso, vezes G. Quanto que vale o peso? O peso vale rolinha, vezes o volume total. O VT é o volume do gelo, então eu estou considerando todo o volume do gelo, mais Rho, ferro, volume do ferro. Tá. Agora, a massa antes é igual a massa depois. Então, massa da água mais massa do gelo mais massa do ferro é igual a massa da água linha. Esqueci, não tem a bola de ferro aqui no final. Massa da água linha mais a massa do ferro. Corta a massa do ferro, né? Tava no início, tava no fim. Qual é a massa de água no início? É Rho V1, que é o volume total, menos volume submerso. Não tem segredo. Quanto que é a massa de gelo no início? Rolinha vezes o volume total. Por quê? O volume total é o volume do gelo. Então, a massa de gelo vai ser rolinha vezes o volume total. Vai ser igual a massa de água no final. Quanto que é a massa de água? Ou V2. Sem segredo. Beleza? O truque é você definir bem o que é cada coisa e você ter paciência. Tipo assim, você concentrar, porque qualquer coisinha que você erra aqui, você tá ferrado. Aqui eu esqueci de colocar o G, né? Aqui tem um G também. Porque é o peso, não é a massa. Mas aí o G corta, né? Agora, vamos cortar algumas coisas aqui também, né? Vou escrever aqui, ó. Rho, volume submerso, é igual a rolinha, volume total, mais Rho do ferro, volume do ferro. Agora, a gente vai ter aqui, ó. Vai ter, pera aí, deixa eu pensar. Rho V1 mais rolinha, volume total, menos Rho, volume submerso, é igual a Rho V2. Quem que é rolinha V total menos Rho, volume submerso? Aqui, ó, rolinha V total menos Rho, volume submerso. Rolinha V total menos Rho, volume submerso é menos Rho do ferro, volume do ferro. Volume do ferro. Então essa parte é menos Rho do ferro, volume do ferro. Certo? Deixa eu pensar. Então ficaria como? Rho V1 menos Rho do ferro, volume do ferro, é igual a Rho V2. Deixa eu ver se está certo. Só um minuto. A massa de água no início vai ser Rho V1 menos V submerso. Beleza. Mais a massa do gelo, que vai ser rolinha vezes V total. Vai ser igual a... pera aí. Não, tá certo. Rho V2, né? Rho V2. Rho V2... Opa, achei. Achei onde é que tá o erro. O erro tá aqui, ó. Não é Rho V2. É Rho V2 menos o volume do ferro. Pronto. Achei. Porque aqui não é todo o volume V2 que ele vai ocupar, né? Vai ser V2 menos o volume do ferro. Então vai ficar menos Rho volume do ferro aqui, ó. Beleza. Agora sim. Menos Rho volume do ferro. Viu? Um detalhezinho aqui você erra a questão. Então você tem que ter muita consideração pra você não errar besteira.
Beleza? Então aqui a gente encontra, né, que V2, Rho V2, né, vai ser Rho V1, mais, ó, Rho V2 vai ser igual a Rho V1 mais Rho menos Rho F, mais Rho menos Rho F, volume do ferro. Então, V2 vai ser igual a V1, mais Rho menos Rho F sobre Rho, volume do ferro. Então, quanto que é o ΔV? O ΔV é Rho menos Rho F sobre Rho, volume do ferro. Beleza? Então, pronto. Então, quer dizer o quê? Ó, o volume do ferro é maior do que o Rho, né? Então, esse cara aqui vai dar negativo. Então, ΔV é negativo. O que acontece? Se a gente colocar uma bola de ferro aqui, quando derreter, o volume vai diminuir. E se fosse uma bola de isopor, por exemplo? Se fosse uma bola de isopor, o volume ia aumentar. Beleza? Então é isso. Quase que eu erro uma bobeirinha aqui, né? Mas deu tempo de consertar. É isso aí, fazer ao vivo, né? E agora, o último tópico de hidrostática. Barragens. Barragens. Eu vou falar bem sucintamente, só quando a barragem estiver assim vertical, certo? Vamos supor que tem uma barragem vertical, a água aqui, certo? O que eu quero calcular? Eu quero calcular, essa é a parte, né, banhada pela água, né, aqui em cima não está sendo banhada pela água. Eu quero calcular qual é a força que a água está exercendo aqui e em que ponto essa força está sendo exercida, certo? Porque, por exemplo, se isso aqui tivesse um portãozinho, aqui, eu quero saber qual é o torque, por exemplo, dessa porção de água. E para eu saber o torque, eu tenho que saber em que ponto que essa força, né, está sendo exercida. Beleza? Então, vamos lá. Para resolver a questão, precisaria de integral. Então, só vou cuspir o resultado aqui, não é difícil de decorar, certo? Em que ponto que atua a força? Na altura h sobre 3. Então, a altura h sobre 3, em que aqui é h, né? H é a altura da parte que é banhada. Em uma altura h sobre 3, vai atuar a força aqui, ó. A força. Certo? E qual que é o valor dessa força? Essa força é a pressão vezes a área. Mas pressão em que ponto? A pressão média. Então vai ser a pressão aqui no ponto médio. Certo? Vai ser essa pressão aqui no ponto médio. Quanto que vale a pressão no ponto médio? Aqui não vale, aqui é H sobre 2. Ó. Então a pressão no ponto médio vai ser ρgh sobre 2. Então a força vai ser igual a ρgh sobre 2 vezes a área total. Certo? ρgh sobre 2 vezes a área total. Que seria a área dessa barragem, né? Que é a área total. A área total dessa barragem. Você pode fazer essa conta. Vamos supor que, por exemplo, aqui tem a largura L. Aqui a barragem. Então aqui tem uma largura L. O que seria a área total, né? Seria L vezes H. Então a força seria ρgh sobre 2 vezes L, vai ficar H quadrado. Aí fica ρglh quadrado, ρglh quadrado, dividido por 2. Beleza? Então, é isso, galera. Acabou o curso de hidrostática. Depois a gente continua com hidrodinâmica, beleza? Falou!